Cláudia, nós estamos ao vivo com o Dr. Carlos Henrique Neri Costa, ele que é infectologista e vai conversar conosco a respeito desse assunto e, claro, de como nós podemos nos comportar para fazer com que essa doença possamos estar livres dos efeitos dessa doença o mais rápido possível. Dr. Carlos Henrique, boa tarde, obrigado por atender o Jornal do Piauí, na TV Cidade Verde e também na Rádio Cidade Verde. Primeiro, vamos começar com esses dados que a Cláudia Brandão trouxe. Nós estamos falando de um alto índice de subnotificação, ou seja, casos que não estão sendo registrados pelo governo brasileiro? Boa tarde a todos. Bom, esse cálculo foi feito a partir de inferências de uma epidemia que ocorreu em outro país com uma dinâmica bastante diferente da nossa. Por exemplo, na Coreia do Sul se fez testagem em massa. E a testagem de lá nem sempre estava relacionada com apresentação clínica. Pacientes assintomáticos, desde que fossem contatos com pacientes sintomáticos, eles eram testados. Isso deu uma dimensão diferente da epidemia de lá para de cá. E o que nós estamos fazendo? Você faz uma equação de regressão de uma curva e depois aplica em outras realidades. E verifica, então, ele tirou conclusões a partir dessa curva de outro país, da Coreia, para a nossa realidade, e concluiu que havia esse distanciamento entre sintomáticos e assintomáticos. Bom, não é que os pesquisadores estejam errados, esses modelos matemáticos não servem exatamente para dizer como as coisas devem acontecer, não é que nem uma luz onde o bêbado se apoia, mas não é como um poste de luz que o bêbado se apoia, mas como um poste de luz que ilumina o caminho das pessoas que não sabem. Então, é importante ter essa perspectiva de modelagem matemática. Ela está dizendo que, provavelmente, o número de casos do Brasil é muito maior do que aquele que está sendo registrado. Não é que seja exatamente esses valores aí, não. É muito mais, nós sabemos que tem várias razões para isso. Por exemplo, o Brasil só está testando pacientes sintomáticos e com uma certa gravidade. Isso foi acertado. Em um determinado momento, as autoridades temiam que não houvesse teste para todos. Por isso decidiram limitar. Algumas pessoas entendem isso como um erro de estratégia, uma vez que a gente ficou sem saber realmente qual é a dimensão da epidemia no nosso estado. Por razões diversas, talvez o Brasil não tenha se preparado a tempo, não tenha comprado seus testes antecipadamente, não tenha testado os testes para saber realmente a sensibilidade e a especificidade dos testes. Então, teve alguma turbulência, e nós tivemos tempo para isso. Uma crítica importante é que a epidemia na China começou lá no final de dezembro, começo de janeiro. Nós tivemos aí 3 ou 4 meses para nos preparar, e isso não foi feito adequadamente. Então, talvez por isso esteja havendo essa turbulência. Mas isso não alivia em nada a responsabilidade de cada cidadão. É importante saber que cada cidadão é fundamental para o adoecimento dos outros, não só de si. Não é só ela a pessoa que está se colocando em risco ao assumir comportamentos indevidos. E a lugares públicos, e a bares, e para lugares que não tem obrigação de ir. Ela está colocando em risco todas as pessoas que ela mantém contato, particularmente com os contactos intradomiciliares, com as pessoas que moram com ela, crianças, outros adultos, pais, irmãos, primos, amigos, vizinhos, avós. Toda essa rede de pessoas está sendo colocada em risco por conta de uma pessoa que assumiu uma atitude irresponsável, digamos assim. E a doença é terrível. A doença é terrível, ela mata. Imagine só, você não só está intenso e vindo a morrer, mas também por uma causa, um motivo horrível que é o afogamento. É assim que a pessoa se sente com insuficiência respiratória. Doutor Carlos, diante desse desconhecimento da realidade sobre o número de casos infectados e até mesmo sobre o número de mortes, já que há muitos casos de morte que estão aguardando o resultado da leitura dos testes, como é que se pode programar as ações de saúde pública? Dá para prever de fato o pico da doença? Qual será o período mais crítico aqui no Brasil? Então, pois é, essa previsão, esse uso de modelagem matemática para fazer uma previsão numérica, ela é sujeita a muitos erros. Mas a gente sabe que tem mais ou menos um padrão de crescimento, um crescimento inicialmente mais ou menos linear, de crescimento estável, de repente a explosão, que a gente chama logarítmica, né, de crescimento exponencial, crescimento muito rápido, e depois uma fase de platô de estabilização e regressão da doença. É mais ou menos nessa concepção de modelos
que as pessoas fazem as projeções. Depende muito dos parâmetros, dos números que colocamos inicialmente nesses modelos, como o modelo foi desenvolvido, a fidelidade dele de prever as coisas. Mas todos dizem que a quantidade de casos vai ser enorme. Então, a gente está estimando que 50% a 60% da população geral estará, de alguma maneira, infectada ao final de um certo período de tempo. Daí dá para imaginar, o que nós queremos fazer é que esses casos ocorram todos a mais ou menos no mesmo período, porque isso sim leva a uma super requisição de leitos de UTI de hospital que não existem condições práticas de atender. Isso aconteceu em vários países do mundo e nós vimos a situação mais dramática naquele vírus de Guayaquil. Então não só as pessoas não têm para onde ir, mas também não tem nem como ser enterrado. O serviço de saúde não se organizou, os serviços públicos de funerária não se organizaram para levar os corpos para o cemitério, não foram feitas valas não são suficientes devido à quantidade, o número imenso de mortes. Nós estamos falando de uma situação que foi vista em outros países, em outras cidades. Nada impede que a situação seja igual aqui no Piauí, em Teresina. As pessoas não têm ideia do que vai acontecer, elas não imaginaram ainda a loucura que vai ser quando nós estivermos no pico epidêmico, que segundo esses diversos modelos deve estar ocorrendo aí em algum momento no mês de maio, talvez junho, dependendo da realidade. Então, todos esses números são um pouco variáveis. Por exemplo, o Piauí está mais ou menos como um vale, com poucos casos registrados, por razões diversas, estratégia, distribuição de kits, diagnóstico, etc. Mas nós estamos entre dois estados com um número de casos enorme, que é o estado do Ceará, que tem quase 2.000 casos, e o estado do Maranhão, que está chegando aos 500 casos, todos registrados. E são estados vizinhos, que têm uma profunda intimidade com o Piauí. A economia do norte do Piauí está muito ligada à economia do Ceará. Existe um trânsito muito grande entre aqueles dois estados. E vale registrar que os casos de São José do Divino, originários a partir do primeiro caso que faleceu aqui, estavam relacionados com o caso de uma pessoa do Ceará. É provável que também essa rede de transmissão tenha sido a origem dos casos de Piracuruca, ou talvez de Campo Maior. Então as coisas têm essa dinâmica de transmissão. E o Maranhão é mais íntimo ainda. Nós temos o Rio, que na verdade não nos separa, que nos une esses dois estados. As pessoas transitam de um lado por outro, por pontes ou por barco, toda hora, todo o tempo, utilizando o serviço de uma cidade e da outra, fazendo com que seja muito preocupante essas regiões fronteiriças, e em particular aquelas regiões que têm rodovias vindo desses dois estados. Então, todos esses lugares que são alvos, que moram nessa proximidade desses estados, que estão com incidência muito mais elevada, devem, mais do que nunca, tomar precauções de isolamento social. Então, essas cidades, essas regiões, devem subir para os 80%, 90%, ficar em casa, quietinho. Só vai fazer o essencial, comprar roupa, comprar comida, alguma coisa assim, e acabou. Tem que ficar em casa para não expor si e aos demais, aos seus entes queridos. E à comunidade onde ele pertence. Carlos, quando o senhor diz assim, vamos ficar em casa durante um período e acabou, parece que é mais simples do que o que é. E aí eu pergunto para o senhor, será que nós não estamos lutando contra o inevitável? Muita gente argumenta isso. Se o pico vai acontecer daqui a 2 meses, 1 mês, por que ficar empurrando esse pico para frente e não enfrentá-lo? O fim do isolamento social não pode ser um enfrentamento dessa pandemia com outra estratégia? Não, significa que nós vamos cair do abismo. Tem um abismo bem ali, vamos para lá. Né? O futuro, vamos chamar o ditado clássico, o futuro a Deus pertence. Qual é o futuro? O futuro que nós estamos imaginando é o futuro inevitável. Né? Então, se não se fizer nada, vai ter um pico epidêmico e as pessoas vão morrer por falta de ar, porque não tem respirador. O dobro das pessoas que têm, a metade das pessoas que têm ciência respiradora, que têm coronavírus grave, precisa da UTI. Se não tiver UTI, elas vão morrer. Metade dos que vão para a UTI morrem. Elas vão morrer com falta de ar, porque não tivemos o cuidado de protegê-las agora. Isso é um absurdo. É inevitável, sim, se nós trouxermos a curva, impedirmos o crescimento da curva, o avolumamento de casos de uma vez só, nós estaremos dando tempo para que a epidemia se distribua e não haja, as pessoas não morram sem assistência médica. Metade das pessoas que precisam de UTI vão sobreviver se tiver respirador disponível. Mas se não tiver, vão morrer por insuficiência respiratória. Agora, mais do que isso, quando eu digo futuro a Deus pertence,
A ciência está agindo rapidamente. Existem centenas de experiências com diversas medicações sendo avaliadas mundo afora. Centenas. Nos Estados Unidos, na Europa, quando a China tinha muitos casos, fazia parte disso também. Agora o Brasil também está se engajando nessas redes de conhecimento. Essa semana passada já surgiu uma primeira droga com resultados, ainda que inteiramente não satisfatórios para nós médicos e cientistas, mostra-se bastante promissor, que é o Remdesivir, com resultado satisfatório, mesmo utilizados em pacientes muito graves. Então, se nós conseguirmos atrasar a curva epidêmica, nós estaremos dando tempo para que a ciência e a indústria e a burocracia de distribuição de remédios se organize de modo que o remédio chegue aqui no nosso lugar antes da doença nos afetar. Se a gente conseguir segurar essa epidemia por tempo suficiente para que esses ensaios clínicos se encerrem, surja a medicação e o remédio seja entregue, nós teremos salvo milhões de vidas, milhares de vidas aqui no mundo afora, e em particular em nosso país e nosso estado. Então é preciso dar tempo à surpresa, às boas surpresas que o futuro nos traz. Doutor Carlos Henrique, por falar nessas pesquisas que estão sendo feitas no mundo inteiro e também aqui no Brasil, parece crescer a cada dia, pelo que a gente acompanha no noticiário, a polêmica entre médicos, inclusive, sobre a viabilidade do uso da hidroxicloroquina. E eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre essa polêmica. Olha, isso não é um assunto científico. Essa polêmica não está dentro da ciência. Ela está fora. Está conduzida por aproveitadores da ciência. Essa polêmica surgiu porque uma pessoa fez um trabalho in vitro, pessoal in vitro, num tubo de ensaio, não é num corpo humano, não é em populações. Falou demais e dois políticos importantes, um em nosso país, o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos, disseram que essa droga era boa. E resolveram então distribuir para os seus países sem avaliação adequada. A ciência é muito cuidadosa. Nós sabemos que toda medicação faz mal. Não existe um remédio que não tenha efeitos colaterais. A gente só prescreve para os pacientes quando ele faz mais bem do que faz mal. Se ele não trouxer bem nenhum, nós estamos só prescrevendo para os pacientes os efeitos colaterais do remédio. Por isso que a ciência tem que se colocar. Não precisa ter pânico, não é hora de ter pânico, não é hora de ter aproveitadores, não é hora de fake news. Essa não é a discussão entre nós cientistas, é a discussão entre os médicos que seguem a ciência. Aqueles que querem se aproveitar da ciência, seja por glamour pessoal, seja para ganhar dinheiro, seja o que for, não são desse mundo. Nesse mundo, nós esperamos os consensos internacionais para que a gente faça o melhor para o nosso paciente, faça a melhor escolha possível. O que está sendo feito no Brasil, infelizmente, com a anuência de conselhos de medicina, é um absurdo e fora da ciência. Não tem nenhuma justificativa, uma única justificativa, até o momento, que esteja sequer se discutindo essa medicação, quanto mais utilizando a medicação em qualquer situação clínica que seja. Quero agradecer ao senhor, Dr. Carlos Henrique Neri Costa, médico infectologista, pesquisador. Muito obrigado pelas informações aqui no nosso Jornal do Piauí e pela colaboração também nessas discussões. Uma boa tarde a todos. Boa tarde ao senhor.